Graça e paz, meus amados irmãos, povo que irá se reunir diante do trono. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, por possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glórias ao nosso bom Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, tormento eterno ou vida eterna, ninguém escapará de uma dessas condições. Ninguém poderá ficar em cima do muro. Salvação ou perdição, uma ou outra será a nossa herança, como consequência dos atos por nós praticados nesta vida. Violência, corrupção, guerras, terrorismo, afrontas, soberba, injustiça, egoísmo, adultério, mentiras, discriminação, desamor, união poligâmica, união entre pessoas do mesmo sexo, e etc. O mundo assumiu valores, meus amados, que caracterizam um caminho de morte. Mas essas pessoas não têm consciência de que um dia estarão diante do trono da glória de Jesus, para serem julgados pelo próprio Deus, pelos seus feitos, segundo as leis e critérios dele. As pessoas do mundo não creem em Deus e não têm temor de Deus. E por conseguinte não creem no juízo final. Por essa razão, meus amados, eles vivem única e exclusivamente para esta vida, segundo as suas próprias vontades e concupiscências.
confiando nos seus deuses, guias e amuletos para ajudá-los a conseguir tudo o que querem. É sem dúvida, meus amados, uma visão equivocada e irá gerar consequências já no presente século, mas principalmente no século vindouro. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. As pessoas, meus amados, pensam que o Senhor não está vendo todo o mal que está disseminado sobre a terra. Mas ele avisou, através do profeta Oséias, que não está nada satisfeito com os habitantes deste mundo. Observe, irmão, como essa profecia, recebida há mais de 2.500 anos, se assemelha em seus detalhes, meus amados, com os dias que estamos vivendo hoje. Agora, se Deus já estava irado com os homens naquela época, meus amados, e estava em contenda com eles, certamente o está muito mais nos dias de hoje, já que apesar das suas advertências, o mundo não melhorou em nada, não houve o menor arrependimento. Ocorre que, tendo ou não o conhecimento de Deus, todos estaremos diante do trono para sermos julgados pelo nosso Senhor Jesus, pelas nossas obras nesta vida. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Meus amados, o mundo aceita, por exemplo, a união entre pessoas do mesmo sexo, independentemente da ordem e da vontade de Deus. Observa que Deus não condena somente os que praticam a idolatria e esses atos que ele denomina paixões infames, sentimento perverso e coisas que não convêm, mas condena também a todos os que os apoiam. Ficar bem com a sociedade, meus amados, é ficar mal com o Senhor, já que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. E infalivelmente todos estaremos diante do trono para recebermos julgamento pelos nossos feitos, ou seja, pelos nossos comportamentos e pelas nossas atitudes, ocasião em que receberemos, meus amados, vida eterna ou morte eterna. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira,
e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Meus amados, se você tem medo do juízo final, cuidado, irmão. Vigiai e orai para que a tua consciência não te condene. Faça um exame detalhado de si mesmo. E, se necessário, meu amado, modifique alguns costumes. Porque nós, que fomos justificados pelo sangue de Jesus, já passamos da morte para a vida. Todos estaremos diante do trono. Mas o nosso julgamento, meus amados, diferentemente do julgamento das pessoas que não aceitam Jesus, será apenas para receber galardão. Enquanto que os infiéis serão julgados para receber, certamente, a condenação eterna. Livro de João, capítulo 5, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Meus amados, Deus julgará a todos, sem exceção. Ninguém conseguirá se esconder dele. Quem tem o nome escrito no livro da vida, receberá a vida eterna e galardão. Esses são os vasos feitos para a honra do Senhor. Mas quem não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se-lhe os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados
pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meus amados, é preciso temer ao Senhor, com a consciência de que todos estaremos diante do trono de Jesus para recebermos julgamento. Ninguém vai escapar, nem mesmo os mortos. Nessa hora, meu amado, minha amada, Maria não poderá passar na frente. Jorge não poderá te ajudar. Os teus santos, meus amados, teus inúmeros santos, tampouco. Os teus guias, os teus orixás, muito menos. Porque esses e os seus seguidores receberão a condenação eterna. Os que vivem da idolatria, meus amados, irão se decepcionar. Os que estão contando com uma reencarnação para voltar como santinhos, vão se decepcionar também, meus amados. E os que esperam um purgatório para expiar os seus pecados, irão se desesperar. Mas aí já será tarde demais para arrependimento. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Meus amados, nós, salvos pela graça de Jesus, receberemos o prêmio pela nossa fidelidade. E constataremos como valeu a pena vivermos pela fé em Jesus, pela sua graça. E voltaremos a estar diante do trono, meus amados, para sempre. Mas a partir daí, não mais para recebermos julgamento, e nem mesmo galardão. Porque no novo século já não haverá mais pecado. E tudo o que mais existe hoje em rebeldia contra a vontade de Deus. A partir de então, estaremos com os nossos irmãos, junto com Jesus, diante da sua glória, diante do trono dele, para dar-lhe graças e glórias, e louvá-lo e adorá-lo por toda a eternidade. Glórias a Deus. Meus amados, livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais,
e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, não existe maior vitória nesta vida do que ganhar a vida eterna com Jesus. O juízo final será um evento muito ruim para as pessoas do mundo, para os que desprezam Jesus, mas para nós será uma excelente ocasião. Você já imaginou, meu amado, ver o Senhor face a face e poder viver uma vida eterna junto com Ele, sem mais dores, sem mais morte, sem mais injustiça? Isso, com certeza, não tem preço. Portanto, não temamos, meus amados, mas mantenhamos a nossa fé e a nossa fidelidade, sem vacilar, porque conhecemos ao nosso Senhor, conhecemos ao nosso amado Senhor Jesus, sabemos que Ele é um Deus de amor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Meus amados, então estaremos lá, meus irmãos e minhas irmãs, na Jerusalém do céu, para vivermos o melhor desta vida. Meus amados, o melhor desta vida, não pode haver dúvida na tua mente, nem na mente de nenhum cristão. O melhor desta vida, meu amado, é a nossa eternidade com Jesus. Meus amados, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda força para todo o sempre. Amém.